pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Ribas e eu estou fazendo uma série de pequenos vídeos tirando dúvidas de vocês sobre assuntos muito legais, assuntos até que são difíceis de explicar. Por isso nós temos essa sériezinha de vídeos do Carlos Ribas Responde. São vídeos curtos e bem interessantes e eu espero que você goste. Se você gostar, compartilhe para os seus amigos. Nós vamos falar agora especificamente sobre a transfiguração de Jesus no monte, onde ele viu Moisés e Elias. E esse texto está em Mateus capítulo 17, verso 1. O legal desse texto é que a dúvida das pessoas é, mas como que Elias, tudo bem, ele foi arrebatado, assunto ao céu. Então ele não viu a morte. Elias podia estar lá do lado de Jesus, sei lá, foi para uma dimensão espiritual. Mas e Moisés? A Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos e foi sepultado por Deus num lugar escondido, mas foi sepultado. Moisés apareceu depois da morte? Ele voltou dos mortos para aparecer e conversar com Jesus? É isso que nós vamos aprender. Vamos lá, Mateus 17, 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. A gente já vai ver aqui que tem um evento especial acontecendo, porque levou 2 dos seus discípulos mais próximos em particular. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. Isso é muito legal, porque João, quando viu o Apocalipse, ele viu Jesus com o corpo glorioso e o rosto dele era como o sol ao meio-dia. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então, prestem atenção, que coisa mais incrível. Eles viram a face de Jesus transformar, ficar como o sol, a roupa dele ficar como a luz, e eles viram do lado Moisés e Elias conversando com Jesus, ou seja, eles estavam interagindo com Jesus. Ok, Elias, tudo bem, pode ser porque Elias foi arrebatado vivo, né? Ele veio carros e cavalos de fogo e ele foi elevado num redemoinho. Muita gente acha que Elias foi para o céu num carro de fogo, né? Ele foi num redemoinho. Mas e Moisés, que morreu com 120 anos e foi enterrado? Moisés poderia voltar dos mortos e falar com Jesus? É aí que entra uma linha muito louca de entendimento que talvez você tenha que se esforçar um pouquinho para conseguir entender. Imagina que nós estamos nesse plano terrestre, onde o que domina é o tempo cronológico. Ó, cronômetro, né? Quando você pega um relógio, não é um cronômetro, vem de cronos, que é o tempo que nós vivemos. Esse tempo, cronos, é o tempo que está sujeito às leis da física. Então nós sabemos que um dia tem 24 horas porque a Terra gira em torno do próprio eixo durante 24 horas. Esse movimento de rotação foi fatiado em 24 pedaços de 60 minutos e aí você sabe como funciona a matemática. Nós sabemos que hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal, porque a Terra gira em torno do Sol durante 365 dias e 6 horas. Esse é o tempo de movimento da Terra em volta do Sol. 6 horas que restam, somadas ao longo de 4 anos, vai dar o ano bissexto. 6 vezes 4, 24. Ou seja, de 4 em 4 anos, nós temos 366 dias no ano. Por isso que tem fevereiro com 28 dias, 28 dias, 28 dias. Aí lá no ano bissexto, fevereiro tem 29 dias. É um ano bissexto porque soma essas 6 horas que sobram dos 365 dias rodando a Terra em volta do Sol. Pois bem, essas leis astrofísicas determinam o que nós entendemos como tempo cronológico. Por isso que nós temos ontem, hoje e amanhã. Por isso que nós temos datas, anos, décadas, séculos. Mas nas regiões espirituais existe um outro tipo de tempo, que é o tempo kairos. O tempo kairos é conhecido para nós mais simples como eternidade. Não tem ontem, não tem hoje e não vai ter amanhã. A eternidade é assim. Se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e eu saísse do plano físico, do Cronos, e entrasse num plano espiritual com uma máquina do tempo, o Kairos. Deixa eu pegar meu bonequinho aqui, que meu filho fez pra mim. Ó, é um pastorzinho tocando guitarra. Então eu tô aqui. Agora deixa eu pegar esse celular aqui, é minha máquina do tempo, o bonequinho. Eu saí do plano físico e entrei no plano espiritual e aí agora eu posso me movimentar no passado, no presente e no futuro desse plano físico.
ok? Então o microfone está no presente, essa minha mão aqui da aliança está no futuro e essa aqui está no passado. Então eu posso vir do passado, presente, futuro, sem que isso altere a linha do tempo, porque aqui está ligado às leis da física, a existência humana. No mundo espiritual, não. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque ele está no espiritual, no Kairos. O que tem a ver isso com Moisés, Jesus e Elias? Jesus é Deus. 100% Deus, estava também na terra como homem, 100% homem. Quando Jesus levou Pedro e João, Pedro e os irmãos Tiago e João, no monte, para um particular, ele estava demonstrando ali confiança neles e ia mostrar para eles um vislumbre do que é o mundo espiritual. Então Jesus se transfigurou, ou seja, o seu corpo, a sua roupa, a sua vestimenta ficou como luz, porque ele estava mostrando o corpo glorioso do que ele é como Deus, e a sua face como o sol, ou seja, Jesus deixou a aparência de carpinteiro e mostrou a aparência de Deus, e nisso abriu o mundo espiritual. O que Pedro, Tiago e João puderam ver por alguns breves segundos foi uma janela entre o tempo físico cronológico e o tempo espiritual Kairos. E quando abriu essa janela do tempo espiritual, eles puderam ver quem estava no tempo espiritual. Elias, por óbvio, porque Elias foi tirado da terra dos viventes, então ele já estava habitando no Kairos, não é? Habitando. E agora, nós temos na Bíblia 2 que foram arrebatados vivos, Enoque e Elias. Mas por que Moisés? Porque Moisés provavelmente estava num momento de consulta com Deus. Aí nós temos várias teorias. Vamos imaginar que esse momento era o momento que ele estava lá no monte com Deus, recebendo, no Monte Horebe, recebendo as tábuas da lei. De repente ele estava lá no monte, sendo visitado ali por Deus, vendo Deus, a glória de Deus, e ali ele teve um arrebatamento de sentidos. E talvez Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou te mostrar como é que é o meu filho lá no futuro. Moisés está lá no deserto, né? Está lá em Êxodo, capítulo 18. Eu vou te mostrar... Êxodo 18 não, 18 não, 20, né? O 18 começa a história toda. Eu vou te mostrar o futuro. Então, há um arrebatamento de espírito de Moisés. O que é o arrebatamento de espírito? Nós somos formados por espírito, alma e corpo. O corpo físico de Moisés estava lá no passado. Mas quando o espírito dele foi arrebatado por Deus, entrou no mundo espiritual, ele entrou no Kairos. Ou seja, ele pode se locomover no passado, no presente e no futuro. Por isso que alguns irmãos têm experiências espirituais de arrebatamento sentidos e não conseguem entender o que estão vendo. Daniel teve essas experiências e viu o futuro. Quando eu vejo Daniel escrevendo que via gafanhotos voando muito baixo e os sons das asas deles batendo eram como sons de águas. Ou seja, eu acredito que ele viu helicópteros de guerra ou coisas assim. Só que na época não existia helicóptero de guerra, então eles não sabiam como descrever. Eles não iam falar, é um helicóptero de guerra lançando mísseis. Eles causando grande destruição. Né? Bodes de um chifre só voando muito baixo. Pode ser caças de guerra. Então, assim, ó, eles tiveram lampejos do futuro, mas eles não sabiam descrever o que eles estavam vendo, porque ainda não tinha sido inventado. O que pode ter acontecido é, no momento da existência de Moisés, Moisés saiu do Cronos, entrou no Kairos, e Deus mostrou para Moisés como era o futuro, que hoje para nós é o nosso passado, que é muito louco isso, porque nós já estamos no futuro do futuro que Moisés viu. Por isso você tem que prestar muita atenção para tentar entender. Quando Moisés entrou no Kairos, ele entrou no tempo, na eternidade. Não tem ontem, nem hoje, nem amanhã. Então, mesmo que o corpo dele estivesse lá em Êxodo, bem no passado, o espírito dele poderia viajar no tempo e ver um lampejo do futuro, que seria exatamente aquela parte ali de Mateus 17, quando Jesus estava se transfigurando no monte. Então, ele viu a glória de Deus, ele viu a glória do unigênito do Pai, como Moisés estava vendo no alto do monte, estava vendo Deus passar. Deus falou assim, Moisés, eu vou mostrar a minha glória para você, espera só um pouquinho. Aí de repente aparece Moisés lá no futuro conversando com Jesus. Não é esse o momento exato em que Deus passou na frente de Moisés e Moisés viu Deus pelas costas, que viu a glória de Deus, que lá no monte Deus falou, eu vou passar por você, hein?
Agora tem Pedro, Tiago e João vendo isso acontecer. Você consegue ligar as duas coisas? Deus no monte, lá no passado, falando que ia passar para Moisés, passar na frente de Moisés. E agora você vê Pedro, Tiago e João vendo Jesus ali andando, conversando com Moisés e Elias, que era exatamente o que estava acontecendo no passado. O que Pedro, Tiago e João viram foi o que estava acontecendo lá no monte, lá no passado. Então, é uma loucura, tá? É uma concepção minha, não é uma verdade teológica, é uma ideia, uma teoria. Eu estou sendo um teórico espiritual aqui, um teórico teólogo e um teórico bíblico para tentar entender isso e te explicar da maneira mais didática possível, mas que faz sentido, faz. Moisés no monte, falando com Deus, Deus passando as leis, 40 dias e 40 noites. Moisés fala para Deus, olha, eu quero ver tua glória, e Deus fala, então eu vou passar por você, e Deus passa por Moisés, lá no passado, e agora está Deus, Jesus, que é Deus, e Moisés conversando no Monte da Transfiguração. Não parece a mesma cena? Será se os discípulos não viram o passado? Ou será se Moisés não foi para o futuro? O que aconteceu? Uma janela do tempo espiritual abriu e os discípulos conseguiram ver aquilo acontecendo. Muito legal, né? Isso tudo é muito, muito legal. Espero que você tenha entendido alguma coisa. E se você tem uma outra visão louca como essa, coloca nos comentários aqui se você achou esse vídeo um pouco sensato e que tem a ver com o que você pensa. Manda para os seus amigos aí, compartilha para alguém, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Bye, bye.